nevoeiro, nem rei nem lei, nem paz nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço da terra que é Portugal, a entristecer. Brilho sem luz e sem herder, como o que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. É a hora. Bom dia. Portugal é um país de oportunidades perdidas. Temos território, temos gente. Um ótimo território e uma ótima gente. Mas são tudo oportunidades perdidas. Muito obrigado. Temos uma posição geográfica invejável. Mas, no entanto, tendo este triângulo constituído pelo Portugal continental, Madeira e Açores, dele não usufruímos praticamente. Podíamos ser a porta de entrada da Europa, do mundo para a Europa, melhor dito, mas disso não tiramos proveito. Porquê? Porque não há portos em dimensão dignos desse nome, não há uma ferrovia que permita a entrada de mercadorias, ou seja, não tiramos proveito nenhum, ou quase nenhum, da nossa posição geográfica. Mas temos também um clima invejável. Temos um dos países com mais horas da Europa, temos condições únicas, no entanto, mesmo em termos turísticos, o aproveitamento é ainda sazonal. Podíamos ter uma produção agrícola sistemática e permanente e só em apenas algumas situações, na área vitivinícola, se verifica, digamos, a utilização adequada do nosso potencial agrícola, do nosso potencial agropecuária. É esse mesmo clima que devia permitir que Portugal pudesse ser o refúgio de terceira idade de todos os europeus. E, no entanto, nada disso acontece. E, finalmente, temos todo um vasto mar que está, na sua maioria, abandonado. Não há frotas pesqueiras dignas desse nome, não há uma marinha mercante capaz e que funcione de forma eficiente, não há sequer um ordenamento do mar. Tanta potencial no território e tantas oportunidades perdidas. Mas também, ao nível humano, temos um potencial imenso. Desde logo, o ambiente social é único na Europa, vivemos com muita tranquilidade, muita confiança e muita segurança também. Temos uma história milenar, temos a história do país mais antigo da Europa e, no entanto, não há literatura, não há filmografia, não há uma projeção dessa história por todo esse mundo. Em Portugal conhece-se mais a história dos Estados Unidos do que propriamente a história de Portugal. Não obstante ter sido aqui que se fizeram os descobrimentos, é mais uma oportunidade perdida. Mas também o nosso património cultural, que resulta ele próprio de uma história milenar. O nosso património cultural é imenso, mas depois passeamos por esse país e vemos os castelos abandonados, castelos que não se podem visitar, associações que tomam conta de castelos que verdadeiramente tratam mais das sedes das associações do que dos próprios castelos. O património cultural está abandonado, para além de uma vida cultural, de uma música, de uma literatura, que ela própria, esquecida, não tem divulgação tal como merecia no panorama mundial. Temos um ativo imenso, que é uma população ativa que está aos níveis como nunca esteve nesta geração. E como é que nós tratamos essa população ativa? Tendo 1.400.000 desempregados ou subempregados neste momento. E, finalmente, há essa característica que é a característica da universalidade. Agostinho da Silva dizia-nos que apenas 3 povos tinham marcas muito concretas, que eram os judeus através da sua religiosidade,
os ciganos através da sua liberdade e os portugueses através da sua universalidade. A universalidade é marca dos portugueses. A universalidade que nos permitiu a diáspora fazer com que ainda hoje 5 milhões de portugueses andam por todo esse mundo devidamente integrados. Temos uma longa história da emigração, mas também é essa universalidade que nos permite receber bem os imigrantes. A universalidade na perspectiva do conceito do humano que se aproxima do outro humano. Em Portugal isso existe. Aliás, só assim se explica que sem qualquer trauma nós tínhamos recebido no pós-25 de Abril, a quando da descolonização, larguíssimas centenas de milhares de compatriotas nossos sem qualquer drama no âmbito social, económico ou até político. Mas essa universalidade também é ela própria maltratada. A nossa diáspora, os imigrantes, estão abandonados pelas autoridades, nem sequer lhes dão dignidade eleitoral. Só para terem uma pequena ideia, os imigrantes podem votar nas eleições presidenciais, mas nas últimas presidenciais votaram apenas em 5 milhões de habitantes que vivem fora de Portugal, votaram apenas nas presidenciais, vejam bem, 18 mil. Só oportunidades perdidas. Oportunidades perdidas ao nível do território, oportunidades perdidas ao nível do património humano. Eu, que sou filho e neto de industriais, aprendi em casa, na minha família, que quando a matéria-prima é muito boa e o resultado é muito mau, a culpa nunca é nem da matéria-prima, nem dos trabalhadores. A culpa é da falta de estratégia e do modelo de gestão. Foram estes dois senhores, o meu pai e o meu avô, que me ensinaram isto. Quando, nas fábricas que eles dirigiam, alguma coisa corria mal, nunca havia o hábito de falar mal nem da matéria-prima, nem dos trabalhadores. Era apenas um problema de falta de estratégia e modelo de gestão. E é isso que se passa em Portugal. As oportunidades são perdidas, não porque o património seja mau, não porque o território seja deficiente, muito menos porque as pessoas não sejam as adequadas, mas o que está a falhar é o modelo de gestão. O modelo de gestão de um país chama-se política. Em que falha em Portugal, de facto, o que permite que todas estas oportunidades sejam perdidas é um modelo político. Um modelo político que não tem correspondido à necessidade do país, um modelo político assente no desperdício. Um modelo político cuja incúria e cuja incompetência leva a que a Serra da Estrela, cujo mapa aqui lhes apresento, que é vendida como um local de desportos de inverno, cada vez que neva é inacessível. Ou seja, a Serra da Estrela é um local onde se fazem desportos de inverno, mas não se consegue chegar lá. O que vem ali é justamente as zonas de falta de acesso no último inverno, aqui bem perto, aliás. E é este desperdício que é uma das marcas da incompetência da nossa política. Um desperdício que se verifica na Serra da Estrela, um desperdício que se verifica no Porto, onde o coração de Dom Pedro, o fundador da nação brasileira, do país que é o Brasil, está escondido numa igreja, quando se estivesse em qualquer outra cidade da Europa, seria esse mesmo coração fonte de peregrinações permanentes de centenas de milhares de brasileiros, e é assim que nós tratamos o nosso património. Não só os castelos, não só a Serra da Estrela, não só o coração de Dom Pedro, mas que tudo o que nós podíamos potenciar está claramente desperdiçado. Verdadeiramente, em Portugal, imagino que se houvesse grandes minas de ouro com grande produção, eventualmente estariam abandonadas. É assim que nós tratamos o nosso património com o desperdício. Mas uma política que, para além do desperdício, está aivada, já não por incompetência ou por incúria, está aivada de muita corrupção. Corrupção que, na administração central e na administração local, nos leva todos os recursos. Corrupção que leva parte do Orçamento de Estado na administração central, corrupção que permite que na administração local se produzam mamarrachos sucessivamente por todo o país, que tenhamos um país completamente desorganizado, completamente desordenado, por via na corrupção da administração local, e uma corrupção que, por via da administração central, através de um conjunto de escândalos sucessivos de corrupção, nos leva todos os recursos. Corrupção que, afinal,
consiste sempre em utilizar os recursos que são de todos em benefício, apenas de alguns grupos económicos insaciáveis que nos levam todos os nossos recursos e nos fazem passar por esta situação de crise, recessão, pobreza e austeridade. É esta a realidade em que nós chegamos. Porquê? Por desperdício de oportunidades perdidas sucessivas, desperdício e corrupção. O Padre António Vieira dizia nos seus sermões aos peixes que lhe fazia um pouco de confusão, aliás, muita confusão, que os peixes se comessem uns aos outros. O Padre António Vieira achava estranho, Santo António, neste caso nos sermões, que os peixes se comessem uns aos outros, em vez de se alimentarem de outra coisa qualquer. Mas o que lhe fazia ainda mais confusão era, e agora te cito de cor, que fossem os peixes grandes a comer os pequenos. Porque se fossem os pequenos a comer os grandes, um grande ainda daria para alimentar muitos pequenos. Mas sendo um grande a comer os pequenos, e agora cito, não há 100, não há 1000, não há milhões que satisfaçam a ganância dos peixes grandes. E a conclusão que todos temos de tirar hoje é, se é verdade que para alimentar um peixe grande são precisos muitos peixes pequenos, é também verdade que um peixe grande serve para alimentar muitos peixes pequenos. E é no fundo isso que nós precisamos, de tirar os peixes pequenos deste momento em que se encontram, passarem para uma fase seguinte, uma fase em que, alimentando-se daquilo que lhes pertence e que lhes foi tirado pelos peixes grandes, passem desta situação em que nos encontramos, que é um verdadeiro inferno, para aquela situação que é a de aproveitar as oportunidades que nos são facultadas pela natureza, pelo património, pelas pessoas que temos. No fundo, o resumo desta minha comunicação será este. Estamos às portas do paraíso, um paraíso que são um conjunto de oportunidades de que dispomos, mas estamos, de facto, num verdadeiro inferno. Falta apenas aquele pequeno passo que nos permita a passagem do inferno para o paraíso, das oportunidades perdidas para as oportunidades concretizadas, ou seja, aquilo que temos que fazer é pura e simplesmente aproveitar as oportunidades que nos foram facultadas a todos. É hora de o fazer, é hora de acordar. Ele faz leis no Parlamento que beneficiam interesses privados. Ele contratou a empresa do amigo que lhe pagou a campanha eleitoral. Ela meteu uma cunha a favor do filho e deixou outros jovens qualificados no desemprego. Pagou subornos para ganhar contratos do Estado enquanto empresas honestas iam à falência. Tornou-se um empresário milionário graças a negócios que assinou quando era ministro. A corrupção tira o sono a milhões de pessoas, porque não aos corruptos. É hora de acordar.